Uma realidade absurda e inverossímil. Desse pressuposto parte a literatura de Sérgio Almeida, nosso entrevistado de hoje. Disfarçado entre o risível e o dramático, no entanto, está o homem real, com toda a sua condição humana. Em outras palavras, é a literatura no extremo da imaginação, e é sobre estas possibilidades que conversamos com Sérgio Almeida. Na dica de leituras, o absurdo da solidão na análise dos romances Aldeia do Silêncio, de Frei Beto, e Plano de Fuga, de Abílio Godoy. Agora a gente conversa com Sérgio Almeida. Sérgio, Não Conto, né, que é o seu livro de estreia no Brasil, mas é um aspecto curioso, porque ele foi primeiro lançado no Brasil e só agora que está sendo lançado em Portugal também. Né? Ainda não tem data marcada para Portugal, em princípio será nos próximos meses. E porque essa curiosidade? Eu conheci o Sr. Vítor Alegria, que é o editor da Tesauros, no ano passado, em visita a Portugal, por questões profissionais, eu sou jornalista, e ele a dada altura soube que eu também escrevia, soube que eu tinha um livro novo, leu o livro, gostou e desafiou-me a publicar cá no Brasil. E por uma questão de respeito pelo entusiasmo, empenho que ele tem tido, entendi e acho de forma justa publicar primeiro no Brasil. Agora, Não Conto, né? É um livro curioso, porque é um livro de contos, mas um título curioso, né? Quer dizer, a própria negação, como se fosse uma negação da narrativa. Não é bem isso, mas por que a escolha desse título? O título tem várias leituras possíveis. Primeiro porque aposto muito também no final surpresa. Daí não conto quando o leitor pensa que a história narrativa vai seguir determinada linha, o final tenta surpreender. Não sei se consegue sempre, mas há essa tentativa de não contar. Eu gosto muito de ver os livros como uma espécie de jogo. Um jogo não umbiguista, não do próprio autor, mas em que envolve também o próprio leitor. Portanto, gosto muito dessa ideia de jogo, de sedução. E depois o não conto porque, a meu ver, eu não gosto muito da compartimentação de géneros. Ou seja, tudo indica que estamos perante contos, não é? São histórias curtas, mas eu acho que um livro interessante é o livro que comporta vários géneros no seu interior. E eu gosto, então, considero os contos, mas também não contos como género. Há um aspecto muito curioso no seu texto, que é não só a questão da surpresa, mas o trabalho com o inusitado, né? Que é uma coisa muito forte na sua literatura. Os personagens nunca são, digamos assim, plenamente normais e muito menos as situações. Exato. Né? Quer dizer, como é esse trabalho também? Eu gosto de situar a minha narrativa no cotidiano, mas depois introduzir elementos fantásticos. As personagens são muito diferentes entre si, mas de facto, como é dito aí a dada altura, elas só têm a principal pecha que têm é a normalidade. Acima de tudo, são personagens que tentam combater o próprio destino. E temos, a meu ver, isso é bem resumido na história de uma dona de casa que está calmamente à espera de ser atendida no consultório médico, e ela, que julgara sempre ter tido uma vida feliz, começa a pensar pela primeira vez na sua vida no que realmente sucedeu, e isso acaba por desencadear algo mais surpreendente, e para saber o final é melhor ler. Uma outra característica é que você, de certa forma, traz um humor muito sutil, né? É um humor... dizem que Kafka ria muito com o que escrevia, com os absurdos que escrevia, né? Seu humor está mais ou menos por aí, né? Quer dizer, dessa forma de quebrando a normalidade do padrão, digamos assim, no livro, né? Eu acho que a melhor forma de alcançarmos o riso é não procurarmos deliberadamente o riso. E é muito curioso que tenha falado em Kafka, porque é um autor que eu gosto muito e acho que este livro é influenciado, em primeiro lugar, talvez por Kafka, pelo absurdo, que é uma ideia que me é muito cara, e aqui e ali também pelo Rubem Fonseca, se calhar não tão óbvio, mas é um autor que eu gosto muito. Aqui, neste livro, o humor não surge de forma tão intencional como nos meus dois primeiros livros. Este é o meu terceiro livro de ficção. O primeiro, posso falar um bocadinho só para situar, Análise Epistemológica da Treta,
Esses, sim, são 5 histórias curtas, ficcionadas, e aí há um fio condutor entre essas 5 histórias, que é a tentativa de satirizar, parodiar o meio académico, que, pelo menos em Portugal, se leva demasiado a sério, é muito sisudo. Portanto, essas 5 histórias têm esse fio condutor em comum. Por exemplo, a primeira história chama-se Cartas a um Jovem Ladrilhador, e é uma sátira ao Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, e o livro é do género epistolar, consiste numa troca de cartas entre um ladrilhador veterano e um aspirante a ladrilhador. Todo o conto é sempre nessa correspondência entre ambos. E, no fundo, o que eu pretendo satirizar é que se calhar não há nenhuma profissão mais válida do que outra, não é? Porque é que apenas os poetas, os literatos são dignos de admiração? Porque é que um ladrilhador da excelência não é também alvo de admiração? Portanto, é claro que é uma situação levada ao limite, mas pretendo colocar em foco nisso, no facto de serem todos, de todos sermos eventualmente dignos de admiração, independentemente da nossa área de atuação. Nos meus 2 primeiros livros há uma personagem recorrente, uma personagem policial, que é um detetive literário chamado Felisberto Urbano da Conceição, e que responde pelo nome de Fouque. É o detetive Mr. Fouque. E ele é chamado a deslindar casos que envolvem poetas, escritores, têm a ver com plágios. Portanto, situa-se também no mundo. É um romance policial negro, vamos dizer assim. E é uma personagem pela qual tenho uma certa afeição. Aliás, um dos meus próximos projetos é reunir, fazer só uma sucessão de histórias, um livro dedicados a esse detetive, ao Fouque. O segundo livro chama-se Armai-vos uns aos outros, e aí são 2 novelas, à volta de 100 e poucas páginas. E aí esse livro pretende ser, a começar pelo título, não é um elogio bélico das armas, nem nada que se pareça, sou mais pacifista que se possa admirar. A palavra armai-vos surge no sentido da vaidade, ou seja, as pessoas que se armam. Não sei se no Brasil usam muito essa expressão. Em Portugal dizemos que ele está a armar-se aos cágados, ou seja, está a armar-se em bom. E o livro é sobre, então é uma paródia, uma tentativa de colocar em xeque aquelas pessoas que fazem da vaidade a sua principal virtude. Quer dizer, há uma análise muito, na sua obra, uma análise geral sobre a sociedade moderna portuguesa, né? Quer dizer, e uma crítica. O Não Conto traz essa crítica muito, muito forte, inclusive aos contextos mais tradicionais de Portugal, como a religiosidade, por exemplo. Sim, sim. Você brinca muito com isso, né? Quer dizer, também como é esse aspecto da sua literatura? É curioso isso que diz. De facto, há uma série de referências religiosas. Não que eu não me considere religioso, acredito, tenho as minhas crenças, mas é mais a crítica ao tal aproveitamento que é feito pelos homens em relação à crendice alheia. Aliás, a epígrafe do livro diz isso mesmo, que é: se procuras a luz divina, farto como estás das trevas e da solidão, não desesperes, acende o interruptor da catedral mais próxima. E, de facto, ao longo do livro há uma série de situações em relação a isso. O Deus, não é? Um homem que procura chegar à fala com Deus, e quando finalmente as suas preces são ouvidas, ele é chamado por motivos de ordem fisiológica, e com isso perde o encontro divino. No fundo, eu acho que ninguém deve ficar à margem da ironia. Eu gosto, de facto, de fazer críticas à sociedade, mas eu próprio não me excluo dessas críticas. Há também muita autoironia. Quanto à crítica à sociedade portuguesa, claro que está presente, é a sociedade que eu conheço melhor, mas uma das características dos meus livros é de não situar temporalmente a narrativa. Portanto, geralmente 99% do que eu escrevo não decorre num ambiente imaginário, fictício, para melhor ser assimilado por um público de qualquer lado. Há uma exceção, que é um conto chamado O Trio de Odmira, que se passa mesmo na cidade do Porto, e isso resultou de uma encomenda, de um convite que me fizeram para escrever um conto sobre o Porto, o São João, que é a festa da cidade, as festas joaninas. Portanto, essa é a única exceção, mas geralmente
os meus contos não são situados num local concreto. Há nisso uma busca, de certa forma, de uma universalidade maior para as narrativas, né? Quer dizer, embora você fale da sociedade portuguesa, na verdade é o reflexo da sociedade como um todo, né? Isso, basicamente, é a intenção da sua escrita. Exatamente, que haja uma identificação das pessoas em relação aos nossos comportamentos enquanto seres humanos, independentemente do local onde elas estão a ler a história. Porque eu entendo que, qualquer que seja o grau de civilização ou de cultura que a rodeia, nós continuamos a ser animais quase em estado bruto e ao mínimo revés, essa visceralidade vem toda ao de cima, por mais que a tentemos ocultar. A questão da linguagem, né? Quer dizer, a gente encontra várias expressões que são mais comuns ou mais típicas em Portugal do que propriamente no Brasil, que foram preservadas, o que é ótimo, né? Há até um certo, digamos assim, um certo excesso de atenção do Vítor, né, que é o editor, que ele faz notas de rodapé, né, explicando determinados vocabulários, né, e tal. Quer dizer, mas essa linguagem ela também não é um impeditivo para o leitor brasileiro, né? Sim, eu admito que muitas das notas de rodapé sejam conhecidas de muitos leitores, mas é uma forma de tentar eliminar eventuais entraves. Não que eu considere, acho que é fantástico que haja diferentes formas de expressão entre Portugal, Brasil e África, e é nesse triângulo mágico, nesse vértice mágico de Portugal, Brasil e África, os países africanos, que reside essa língua tão admirável, porque cada uma cada um desses eixos traz contributos, e um dos erros do acordo ortográfico, se me é permitida uma breve explanação sobre isso, o comentário, é que tenta eliminar essa diversidade de forma impositiva e, a meu ver, totalmente errada. A questão da linguagem ainda, ela se sobressai muito, que é um aspecto também muito forte da sua literatura. Embora ela fale de inusitado o tempo todo, frequentemente ela está lidando com os absurdos, há um certo sentido lírico nas suas frases, né? Um certo lirismo, né? Uma certa candura para descrever essas cenas absurdas, né? Que cria um contraponto muito interessante também da sua narrativa, né? Quer dizer, essa coisa é intencional? Como é que se dá isso na sua literatura? Como disse há bocadinho, acho muito pertinente esse seu comentário. A melhor forma de atingirmos um determinado objetivo é se calhar não procurá-lo de forma tão explícita, e para que esse absurdo acabe por ressurgir ou brilhar de forma mais intensa, apresento-a, envolvo-a numa situação às vezes de candura, como diz, de alguma ingenuidade, para que o absurdo acabe por refulgir e se destacar um pouco mais. É uma estratégia ou tática da minha escrita, com o objetivo de colocar em evidência esse lado mais nonsense, surrealismo, que é algo de que eu gosto bastante. Mas, de qualquer forma, há uma certa, não sei se tradição, mas uma certa presença muito forte desse absurdo na literatura portuguesa como um todo, né? Se pegar a própria poesia, né? Se calhar mais na poesia, diria mais na poesia. Uma das características atuais da literatura portuguesa é a diversidade de caminhos. Diria-se até há 10, 15 anos, durante várias décadas, havia quase dois polos opostos, não é? De um lado os seguidores, os epígonos do José Saramago, e do outro os de António Lobo Antunes. Hoje, a literatura, embora António Lobo Antunes continue em plena pujança a publicar um livro por ano, hoje há uma maior bifurcação de caminhos, o que, a meu ver, é bastante útil, porque não há só uma corrente dominante. Temos o Gonçalo M. Tavares, uma vertente mais racionalista, o Walter Ugumem e o José Luís Peixoto, se calhar num tom mais lírico,
depois Miguel Sousa Tavares, mais realista. Portanto, há várias, e posso enumerar várias correntes, isso é fantástico. O tom surrealista, por acaso, não domina assim tanto. Talvez destaque uma autora da nova geração, julgo que a Patrícia Portela, não sei se está publicada cá, que aposta também nessa vertente surrealista. Mas, como disse, acho fantástico que não estejamos todos a seguir a mesma linha, porque é uma literatura é tanto mais rica quanto mais bifurcações tiver. E eu tenho percebido uma releitura muito interessante da atuação política portuguesa no século XX, né? Quer dizer, todo o salazarismo, toda a revolução dos cravos, ela hoje está com uma presença muito forte também na literatura mais jovem de Portugal. Eu tenho percebido isso também. Há alguns autores mais atuantes, mas uma das críticas que se tem feito à nova geração de escritores é que é pouco empenhada politicamente. Não que não tenha ambições ou preocupações de ordem social, mas há vários escritores, sobretudo de outras gerações mais avançadas, que criticam os mais jovens por não atuarem de forma mais evidente na sociedade contemporânea, que passa dilemas complicados, um pouco à semelhança também da Europa, mas mais agudizados. E se formos a ver, de facto, autores sei lá, como Manuel Alegre, Miguel Torga, que nos anos 50, 60, 70 tiveram uma participação ativa na luta contra a ditadura, hoje o mundo é totalmente outro e não há esse envolvimento partidário, o que tem um lado positivo. Eu acho bom que não haja o envolvimento partidário, pelo menos, ou seja, um autor, um escritor ceder à tentação de envolver-se em campanhas, sei lá com que objetivos. Outra forma de atuação, e a meu ver errada, é quando o escritor permanece a dormitar na sua concha e esquece as ambições e os anseios da sua população. São coisas diferentes. Portanto, acho que é possível encontrar aí um eixo, uma forma de cumplicidade entre ambos. Mas o que me parece, acima de tudo, é que a literatura nacional, a portuguesa, contemporânea, está mais aberta ao mundo. E temos cada vez mais autores. Relembro-me agora do João Tordo, também um autor da nova geração em alta, cujos livros têm, por exemplo, têm personagens estrangeiros e situam-se em países estrangeiros. O Afonso Cruz, também um novo autor muito interessante, faz o mesmo. Portanto, os escritores portugueses não estão agora totalmente confinados ao seu país. Portanto, isso revela uma maior mundividência, uma abertura ao mundo bastante interessante. Há uns 2 anos o Tordo prometeu escrever um livro que se passaria em Olinda, em Pernambuco. Que ele estava lá encantado com Olinda, lá na Filiporto, onde ele foi, né? Eu participei de uma mesa de debates com ele também. Mas é uma geração muito boa, tem surgido coisas muito... Quer dizer, a literatura portuguesa hoje vive um grande momento. Sim, sobretudo o romance. É curioso que Portugal sempre foi associado aos poetas, Portugal, país de poetas, com quase uma imagem de marca. Nos últimos 10, 15 anos, as grandes revelações têm surgido no campo da ficção e do romance. Podemos enumerar facilmente 10, 15 nomes que apareceram e que terão certamente uma obra que permanecerá durante várias décadas. É, de facto, um momento de grande pujança editorial, pelo menos. É ótimo. Sérgio, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. O livro é ótimo, gostei muito. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Mundos separados por silêncios e barulhos. A literatura é capaz de transitar em todos os ambientes e esta diversidade tem sido uma das marcas de eleição de nossos novos autores. Depois da febre em que se envolveram para tratarem o mundo urgente e em movimento contínuo, muitos agora querem apenas falar das possibilidades do silêncio. Este é o universo em que Frei Beto centraliza seu mais novo romance, Aldeia do Silêncio, lançado pela Rocco. Depois de 17 anos internado em um hospital, um homem morre deixando um intenso depoimento escrito sobre sua vida anterior. Ele morava num lugar isolado,
na companhia de 2 outras pessoas, uma cadela e um urubu. Ninguém falava, ninguém tinha identidade ou qualquer bem material. Este mundo perdido no isolamento é uma metáfora que o autor encontra para contrapor o permanente estágio de comunicação que está submetido o homem comum. Uma comunicação tão intensa que muitas vezes se perde na falta de sentido e na incompreensão. Para que servem, enfim, as palavras? Nos pergunta a todo instante Frei Beto, neste relato lírico, que, enfim, é também uma ode à palavra e suas utilidades. O oposto do silêncio também pode gerar boa literatura. Tudo depende mesmo da capacidade narrativa do escritor. E neste ponto se coloca o novo livro de Abílio Godoy, Plano de Fuga, lançado pela Prumo. São 20 contos que se passam em lugares indefinidos, mas sempre marcados pelos padrões da urbanidade e da urgência. Curiosamente, todos os personagens, embora cercados por multidões, estão solitários, quase isolados em seus dramas também, são quase todos párias de uma sociedade que exige de cada um capacidade de se adequar aos conceitos que ela impõe. E a adequação é, na verdade, uma sentença de morte à identidade pessoal. Todos os contos de Abílio Godoy revelam personagens encurralados, presos em constante processo de fuga. São, enfim, uma visão trágica das grades que nos aprisiona o mundo moderno e a planificação padronizada da humanidade. Entre as prisões da solidão e da multidão, Aldeia do Silêncio de Frei Beto e Plano de Fuga de Abílio Godoy. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.